A Igreja Católica canonizou oficialmente Carlo Acutis, o primeiro santo milenial da história, em uma cerimônia solene realizada no Vaticano. O jovem italiano, que faleceu aos 15 anos, em 2006 vítima de leucemia, transformou sua paixão por videogames e tecnologia em ferramentas para divulgar a fé católica, ganhando o apelido de influenciador de Deus. Com sua habilidade única em programação e design gráfico, criou um site com o objetivo de documentar e divulgar mais de 160 milagres eucarísticos de todo o mundo, tornando-os acessíveis em maneira interativa e envolvente. Especialmente para os fiéis que não tiveram a oportunidade de estar nos locais quando esses milagres ocorreram. Nos Estados Unidos, a exposição teve um impacto imenso, sendo apresentada em milhares de paróquias e em mais de 100 campus universitários. Acutis foi beatificado e declarado abençoado em 2020 após seu primeiro milagre, quando curou um menino brasileiro que tinha um defeito de nascença no pâncreas que o impedia de comer normalmente. Ele teria sido curado depois que sua mãe disse que orou a Acutis para interceder e ajudar a curar seu filho. O segundo milagre atribuído a Acutis refere-se à cura de uma menina da Costa Rica que sofreu um traumatismo craniano após cair de bicicleta em Florença, Itália, onde estudava. A mãe dela disse que rezou pela recuperação da filha no túmulo de Acutis, em Assis. Com a canonização, Carlo Acutis será lembrado anualmente em um dia de festa litúrgica, e paróquias e escolas adotarão seu nome, consolidando seu papel como modelo de fé para a juventude contemporânea. Nascido em Londres e criado em Milão, o jovem tinha entre seus jogos favoritos Super Mario, Halo e Pokémon. São Carlo Acutis foi o primeiro santo a ter jogado Pokémon. Mal sabia que um dia ele teria um jogo inspirado em sua vida. Welcome. There's an amazing journey ahead. Inspired by the faith and determination of Blessed Carlo Acutis, a Catholic teenager who harnessed the power of the internet to spread the word of God. Ele jogava videogames de Super Mario nos antigos consoles Nintendo, e eu sempre amei videogames, declarou Diego Sarkishi, outro jovem católico, à BBC. Você pensar em um santo fazendo as mesmas coisas que você faz com que ele pareça muito mais próximo do que outros santos do passado. Maria Freire disse: Ele é um jovem que poderia estar no parquinho com a gente. Ele nos mostra que a santidade é acessível a qualquer um. Carlo também produziu vídeos para o YouTube. Escola pública em Altis de Seine, Carlo Acutis foi escolhido como o santo do ano para os alunos do ensino fundamental e médio, como Agustin, de 4 anos, que explicou à sua mãe que Carlo Acutis era seu melhor amigo. Ou Constance, de 5 anos, que desde que descobriu a vida do jovem italiano, tenta rezar o rosário como ele fazia em sua idade.
corpo de Carlo Acutis foi exumado em 2020, as imagens divulgadas pela diocese mostravam um rosto perfeitamente conservado, semelhante em tudo ao de Acutis enquanto vivia, e dando a impressão de que ele ali estava dormindo serenamente. Ao verem aquele rosto tão perfeito, muitos começaram a divulgar com a rapidez das redes sociais que Carlo Acutis estaria miraculosamente incorrupto. Medidas de conservação foram aplicadas ao corpo para evitar deterioração, uma vez que ao exumá-lo entraria em contato com oxigênio e poderia se deteriorizar. Técnicas de embalsamamento e reconstrução foram utilizadas, garantindo que sua aparência fosse respeitosa e condizente com sua memória. A Diocese de Assis distribuiu uma nota oficial via e-mail, onde informa que o corpo de Carlo Acutis, na verdade, não foi encontrado incorrupto. O que vemos não é o rosto real do jovem, mas uma máscara de silicone bem feita que desperta admiração e reflexão. A decisão de vesti-lo com roupas casuais, moletom, calça jeans e tênis da Nike teve um significado especial. A igreja optou por manter a identidade de Carlo como um jovem moderno, representando sua juventude, próximo das novas gerações e exemplo de santidade acessível. Carlo Acutis tem um pedaço de seu coração em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Há pouco mais de 4 anos, a Capela Nossa Senhora Aparecida, onde ele realizou o primeiro milagre reconhecido pela Igreja Católica, guarda um relicário com partes do corpo do adolescente. Os relicários com os artefatos do corpo foram produzidos pela própria Igreja Católica após a exumação do corpo, em 2020, e podem ser solicitados por qualquer igreja do mundo. Segundo Marcelo Tenório, o pároco de Campo Grande, que difundiu a história de Carlo Acutis no Brasil, cientistas retiram milimetricamente as partes do coração para que sejam produzidos os relicários. Há um documento que autentica isso, assinado pelo arcebispo, e essas relíquias são dadas mediante pedido por carta. Então, se você quer uma relíquia na sua igreja, é só pedir, e eles enviam. Com auxílio da polícia italiana, a Igreja Católica está investigando a venda online de relíquias, supostamente ligadas a São Carlo Acutis. A comercialização de partes do corpo ou objetos pessoais de santos é considerada pecado e ofensa grave pela Igreja. Entre os itens vendidos estão mechas de cabelo atribuídas a Acutis, negociadas por valores elevados. Segundo o arcebispo Domenico Sorrentino, leiloar relíquias do influencer de Deus é obra de Satanás.